É, galera, más notícias no mercado financeiro, hein? O dólar bateu hoje a casa dos 4,20, colocando uma pressão gigantesca na economia brasileira, que dizem que está em recuperação, não tá, tal. O que está acontecendo? Será que é o cenário estrangeiro? Será que é o mercado nacional? Uma conjuntura, um conjunto das duas coisas? Se você quer entender, galera, esse recorde do dólar e muito mais sobre economia, geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Se inscreve aqui, ó, clica no botãozinho vermelho do YouTube e é isso aí, tamo junto, belezinha? Então tá, galera, vamos lá, ó. A gente tem que entender que esse aumento do preço do dólar, ele é uma boa medida para ver qual a aceitação do governo brasileiro e das políticas econômicas brasileiras. Mas não só. O Brasil não é um país isolado, assim como qualquer país não é um país isolado. E a gente tem que entender toda a conjuntura que faz esse preço real em relação ao dólar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a moeda brasileira, o real, nada mais é do que uma mercadoria. E é uma mercadoria que tem o lastro, que é baseado no dólar. Então é sempre uma comparação. Se eu falo para vocês que o real ele está se desvalorizando, por exemplo, vai 4,20 para $1, eu estou falando para vocês que existem muito mais reais do que dólares na economia brasileira. Ou seja, os dólares estão saindo da economia brasileira, as pessoas não estão investindo no Brasil, mais ou menos essa ideia. Se eu falo para vocês que o real está se valorizando, quer dizer que existem menos dólares comparados, aliás, menos reais comparados ao dólar. Ou seja, quer dizer que está entrando dólares na economia brasileira, a economia brasileira está melhorando. Por isso que essa pauta, essa comparação do preço do dólar, é sim um bom indicativo para medir quanto que os investidores estão afim de investir no mercado brasileiro. Não é o único indicativo, mas é sim um bom indicativo. Quando a gente pega, então, a 4,20, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os investidores do mundo não estão colocando seus dólares no Brasil. Para vocês terem uma noção, galera, desde 1999, é o período, isso saiu no valor hoje, né, no valor econômico, é o maior fuga de dólares desde 1999. Isso tem a ver com uma conjuntura externa e com uma conjuntura interna. Vamos primeiro aos fatores externos aí. A gente percebe que existem duas das maiores economias, isso eu sempre falei aqui no canal, hein? Estados Unidos e China. São duas umas baitas economias que ficam brigando entre si por conta das questões alfandegárias. A China sobretaxa os Estados Unidos sobretaxa a China. É uma confusão sem fim. Eles anunciaram que eles vão dar uma trégua nessa guerra comercial, mas essa trégua parece que não vai para frente, que eles não fazem uma aliança, que eles não concordam em nada. Isso faz com que os investidores do mundo retraiam seus investimentos e vire uma bola de neve. Porque pensa, se os investidores do mundo eles não investem, isso vai fazer com que as empresas tenham queda das suas ações, demitam funcionário, que vai causar mais desemprego, vai causar recessão na economia. A gente precisa que os investidores do mundo consumam, que eles gastem, que eles invistam. Isso é capitalismo. É um aumento, uma expansão dos gastos, percebe? Se a gente tem hoje as duas maiores economias do mundo brigando entre si, aparentemente, a curto prazo até parece uma boa, né? Ah, o Brasil consegue exportar mais soja, o Brasil vai ter acesso ao mercado chinês, mercado americano e tal. Mas isso é uma visão, assim, curtíssima, uma visão, sabe, para quem não entende muito de economia. Por quê? Porque a médio e longo prazo, que é o que efetivamente interessa, o mundo inteiro sofre com essa recessão econômica. Além do mais, a gente não pode esquecer também que existem outras instabilidades. O Brasil, como eu disse para vocês, não é um país isolado. A gente está na América do Sul, que é a imagem que está passando para o mundo, que é uma América que tem uma instabilidade política gigantesca. A Bolívia, por exemplo, quem é o presidente da Bolívia? Ou a presidente da Bolívia? No Chile, uma série de manifestações, uma nova constituição. Na Argentina, uma troca de um governo de direita por um governo de esquerda, Alberto Fernandes. O que esse cara vai fazer? Vai dar calote na FMI? Não vai dar? Uruguai, o que vai acontecer? Manifestações no Peru. O Peru teve, por exemplo, uma troca de presidentes, destituiu todo o Congresso. A gente tem a Venezuela, que, meu Deus, a situação gravíssima, desde pelo menos, sei lá, 2014, 2015, percebe? Então, toda uma conjuntura política da América Latina que faz com que os investidores não invistam na América Latina. A instabilidade política aqui é muito grande. Então, claro, a gente pode colocar sim a culpa na conjuntura internacional, mas da mesma maneira a gente não pode esquecer que a conjuntura nacional sim importa. Se vocês observarem, a semana passada, se não me engano, né, o governo Bolsonaro, ele anunciou uma redução da taxa de juros. Vamos lá, ó, eu particularmente acho uma boa, mas vamos tentar entender o que acontece? Quando eu falo para vocês que a taxa de juros está caindo, eu estou falando para vocês que o governo brasileiro ele está querendo incentivar o consumo, que é sim uma coisa boa, a gente precisa consumir para voltar a gastar, as empresas crescerem, tudo tal. Só que a taxa de juros, ela também é usada para indexação dos investimentos nacionais.
Quando a gente pega, por exemplo, uma taxa de juros caindo, a gente vai ter o mercado brasileiro menos atrativo para investimentos estrangeiros. Vai ser menos interessante colocar investimentos em renda fixa. A gente pega, por exemplo, imagina se a taxa Selic, né, a nossa taxa básica de juros, está lá em cima, os investimentos que são atrelados à Selic, eles ficam mais vantajosos. E aí os especuladores vão colocando o seu dinheiro aqui no Brasil. Agora, com a taxa de juros lá embaixo, o Brasil se torna menos atrativo para investimentos estrangeiros. Sabe o que o Brasil estava querendo se gabar para tentar conquistar os investidores? A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma trabalhista. O governo Bolsonaro falou assim, não preciso de taxa de juros para atrair investimento. Deixa comigo que com as reformas econômicas que eu estou promovendo no Brasil, o Brasil vai ser uma vitrine para os investidores internacionais. Vocês acham mesmo que é isso que está acontecendo? O Brasil é uma referência para os investidores estrangeiros? Galera, convenhamos, qual a figura que a gente tem do governo Bolsonaro lá fora? Um cara que não consegue fazer nada com o seu partido, ele tinha uma base que era pequena no Congresso, ele rachou o PSL no meio e já vai fundar um novo partido, né, o Aliança pelo Brasil. É um governo que está muito envolvido em instabilidades políticas com Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fazendo uma série de confusões aí, fazendo declarações polêmicas, brigando com a base aliada. Quem é a base aliada hoje do Bolsonaro? Ele tem base aliada? A gente tem, por exemplo, a soltura do Lula. Quer você concorde, quer você não, a gente tem... Isso, claro, não é culpa do Bolsonaro, né? Mas o STF, ele mudando de entendimento, em questão assim de 10 anos, ele mudou 2 vezes de entendimento, uma coisa super importante, que é a mudança da prisão em segunda instância. Uma das coisas que os investidores olham antes de colocar o dinheiro no Brasil é a tal da segurança jurídica. E aí, será que o Brasil, por exemplo, as leis são confiáveis? Será que se eu colocar meu investimento, você não vai vir um juiz de uma hora para outra e definir que, sei lá, meu capital não pode ser mais investido aqui, sei lá, a União vai tomar meu capital? Galera, o Brasil é um país que não apresenta segurança jurídica quase zero, nenhuma, percebe? Então, falta confiança para voltar a investir no Brasil. A gente percebe que existe uma conjuntura tanto internacional, que sim, entendo, está fazendo com que o dólar se valorize muito, que os investidores não coloquem dinheiro, mas o Brasil poderia sim ser um escape de investimento, poderia sim ser um local atrativo para investimentos, se a gente não tivesse uma conjuntura política e jurídica tão confusa assim no nosso país. E claro, é culpa também do governo Bolsonaro, que não consegue apresentar melhoras no mercado de trabalho, na questão da queda do desemprego, aumento da informalidade. As notícias que vão vindo são todas, né, negativas. Olha que ruim que está acontecendo. O Brasil está em confusão política, racha aqui, racha ali. E a soltura do Lula, claro, é mais um fator para criar essa instabilidade política no nosso país. Deu para entender, galera, por que o dólar bateu esse recorde aí? Eu acho que vai ficar assim muito tempo? Galera, convenhamos, acho que não, tá? Porque essas reformas, de novo, quer você goste, quer você não goste, elas são atrativas para o mercado financeiro. Infelizmente, a gente tem um Congresso e um presidente também muito lento nas questões. O que vai ser a reforma tributária? Vai querer taxar seguro-desemprego? Óbvio que não vai passar isso aí, percebe? Vai querer reduzir o número de municípios? Óbvio que não vai passar isso aí. Então, como a gente tem uma política muito complicada no Brasil como um todo, isso vai fazendo com que os investimentos saiam. Em conjunto com a questão jurídica no nosso país, que é outra coisa ridícula, o Brasil vai capengando, e isso vai fazendo com que a gente, que é muito dependente de compra de tecnologias estrangeiras, seja obrigado a comprar esses produtos cada vez mais caros, mas esteja apto também, né? Esteja claro também que o nosso agronegócio tá alegríssimo com isso, porque a nossa soja fica mais barata, os nossos produtos primários ficam cada vez mais competitivos. Mas para o brasileiro médio em geral, obviamente isso é bastante negativo. Tudo bem, galera? Belezinha? Se vocês entenderem então, já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!